Reviravolta no transporte público de Ribeirão. Justiça determina que consórcio pró-urbano devolva aos cofres públicos repasse feito pela Prefeitura na ordem de 17 milhões de reais. A decisão da juíza Lucilene Canela de Mello diz o seguinte: julgo parcialmente procedente o pedido para declarar a nulidade da Lei 14.571 de 2021 e do respectivo repasse financeiro, assim como condenar o réu Pró-Urbano, Consórcio Ribeirão Preto de Transporte e subsidiariamente a Transerp, a devolver aos cofres públicos municipais a quantia de 17 milhões de reais, corrigida monetariamente desde a data do recebimento, com juros de mora a partir da citação. Na sentença, consta ainda que não poderia a administração pública, no caso os representantes do Poder Legislativo e o chefe do Executivo, autorizar o repasse direto e imediato de receita à entidade particular sem a devida apuração. O advogado Vinícius Bugalho explica mais. Ela não demonstrou por planilhas e documentos hábeis que havia um desequilíbrio orçamentário contratual neste repasse. No projeto de lei enviado à Câmara, não havia dados necessários para se apurar que realmente havia uma quebra de contrato por parte da Prefeitura Municipal e um motivo de força maior para, de acordo com a lei de licitações, autorizar o reequilíbrio econômico-financeiro desse contrato. Verdadeiramente, essa lei foi altamente lesiva para o interesse público do cidadão ribeirão-pretano. Todos trabalharam para que uma lei ilegal e uma lei inconstitucional repassasse dinheiro público para uma entidade particular sem motivos suficientes. A Transerp e o consórcio pró-urbano foram condenados também ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária fixadas em 10% sobre o montante da condenação, que deverá ser rateada proporcionalmente aos patronos dos autores populares, inaplicáveis à espécie as sanções por improbidade administrativa. Representa de que todos aqueles que se omitiram durante o processo judicial na defesa do patrimônio público e aqueles que contribuíram que uma lei ilegal e inconstitucional fosse aprovada, responderão tanto por infração política administrativa, prevista no Decreto 201 de 1967, e ali leia-se crime, tá? Crime de responsabilidade do administrador público, quanto eventual improbidade administrativa daqueles que simplesmente se omitiram na defesa contra esses 17 milhões que agora a Justiça nega e manda devolver. Além desses 17 milhões de reais que agora terão de ser devolvidos, a gente lembra que no ano passado a Câmara aprovou um novo repasse de 70 milhões de reais, providos de um acordo entre a Prefeitura e o consórcio pró-urbano. De lá para cá, parte desse valor já saiu dos cofres públicos para as empresas de ônibus. Não sei o que eles fazem com tanto dinheiro, né? Se continua a mesma coisa. Podia pelo menos ter melhoria, a gente podia pelo menos andar com dignidade, né? Ter um ônibus assim, nos horários certos, ter como ir sentada, não ir em pé como a gente vai, trabalha o dia inteiro cansado, ainda ter que ir de pé. Para onde está indo esse dinheiro? Para ônibus não é. Isso eu tenho prova viva, porque eu pego ônibus todos os dias. Para todos os lados que a gente vai, né? Pega ônibus e o tempo todo a gente passa nervoso. O aplicativo fala que vai passar daqui 5, passa daqui 15, 20, 30, às vezes nem passa. E sempre que passamos pelo terminal Evangelina de Carvalho, as queixas não mudam. Os problemas são os mesmos enfrentados pelos passageiros. Os ônibus estão todos quebrados, viu? Não tem ônibus na linha o suficiente. Estão vindo super lotados, está saindo até briga dentro dos ônibus. Demora muito para passar. De hora em hora. Uns falam que é de meia em meia hora, mas nossa, a hora que eu chego no ponto demora demais. Acho que tinha que pôr mais ônibus, né? E de manhã também ele vem muito cheio. Não tem melhora, só aumenta o preço da passagem. É isso mesmo. Tudo é mais lento. Tem 1 hora que eu estou aqui esperando o Delbux. Você sai de serviço, você chega aqui e fica 1 hora à toa, bestamente. Devia ter ônibus aqui, no máximo 15 minutos de um para o outro. Mas não, aqui é 1 hora. Infelizmente é isso, né? Ribeirão Preto. O transporte público cada vez mais sendo vergonhoso, na verdade, né? Uma cidade tão grande, tão rica, né? E passar por tudo isso e fazer os trabalhadores passar por tudo isso. Gislene Lopes para o Jornal da Clube.
A Prefeitura de Ribeirão informou que irá recorrer dessa decisão. Já o consórcio pró-urbano declarou que o processo está sendo avaliado pelo departamento jurídico para então adotar as medidas cabíveis. Para falar mais sobre esse assunto, já conosco aqui no nosso núcleo de jornalismo está o Dr. Lucas Saciloto, advogado. Doutor, diante de tantas reclamações que envolvem o transporte público, a Justiça acertou em condenar o consórcio pró-urbano a devolver esses 17 milhões aos cofres públicos. Uma ótima tarde ao senhor. Boa tarde, André. Boa tarde a todos que nos assistem. Isso aí, André. A Justiça acertou e muito com essa decisão, ainda que de primeira instância, em condenar o consórcio a devolver os valores aos cofres públicos. Por quê? Atende os anseios da população, conforme foi visto agora há pouco na reportagem. A população não está de acordo. Os vereadores que aprovaram esse repasse, inclusive nas duas ocasiões, na de 17 e depois na de 70, não cumpriram o seu papel de representar a população. A maior prova disso foi a reportagem que foi passada agora, a entrevista com os usuários do transporte público, que foi passada agora há pouco. Ninguém está satisfeito, ninguém concorda com esses repasses milionários. Doutor, quais os próximos passos nesse processo especificamente? Agora, conforme a Prefeitura já se pronunciou, ela vai entrar com recurso acredito, um recurso de apelação, que vai ser julgado pela segunda instância, pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Essa decisão de Ribeirão Preto pode ser mantida, pode ser modificada, pode ser alterada, enfim. E além dessa decisão de segunda instância, esse processo ainda pode vir a ser julgado numa terceira instância, no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal. Doutor, fazendo aqui uma análise, é de certa forma justo a Prefeitura repassar esses valores milionários para empresas que exploram o transporte público? Nada justifica esses valores, nada. A história do equilíbrio contratual se confunde muito com o risco do negócio. Quando aceitaram ser concessionários do transporte público, sabiam dos riscos do negócio. Aí, de repente, um equilíbrio contratual, quero receber mais. E a Prefeitura fazendo aportes milionários, não justifica. Até porque o usuário paga e cada vez paga mais caro pela passagem de transporte urbano. É realmente esse ponto que eu queria tratar com o senhor agora, porque o usuário paga caro, só que não recebe um transporte de qualidade. Voltamos à pergunta anterior. É justo esses repasses? Um transporte de péssima qualidade, como foi visto por vários entrevistados, e cada vez mais a Prefeitura enchendo os cofres dessas empresas, nada justifica, não tem o menor sentido o que acontece em Ribeirão Preto. A empresa tem até o fim do ano para renovar a parte da frota. Caso isso não aconteça, como fica o contrato com a Prefeitura? Tem que ser quebrado. Contrato não é cumprido, tem que ser quebrado. E a empresa tem que ressarcir e indenizar a Prefeitura nesse caso. É um absurdo. Só que, acredito eu, vai surgir uma nova desculpa, não vai ser renovada essa frota e vai ser pedido novos aportes e por aí vai. E como o senhor reforçou agora há pouco, doutor? A Câmara que deu aval para repassar todos esses valores milionários agora também precisa fazer o seu papel e fiscalizar. Deveria. Não se vê um vereador entrar no transporte público, num ônibus, num coletivo, não se vê cumprindo o seu papel de fiscal da lei. Deveria cumprir esse papel, não se vê, não se fala nada. Se chega o projeto do Executivo no Legislativo, é aprovado. Isso é um absurdo. A população em si, que é a que mais sofre, não está sendo representada nem pelos vereadores, muito menos pelo prefeito. Advogado Dr. Lucas Saciloto, agradeço a presença do senhor aqui no Jornal da Clube, sempre um prazer, até a próxima. Obrigado.